Oi, turminha, tudo bem? Vamos então iniciar nossa aula de ciências. Abra o módulo na página 174. Nós vamos estudar o assunto hidroponia. Antes disso, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês já viram ou conhecem um alimento hidropônico? Eles possuem bastante diferença, né, na maneira de cultivo em relação aos alimentos que são plantados, cultivados da forma tradicional, por exemplo, nas hortas, que vocês já conhecem o processo. Então, o que a gente pode dizer é que os alimentos hidropônicos eles possuem menos agrotóxicos, né? São mais saudáveis, fazem bem à nossa saúde, só que eles possuem um valor, né, um pouquinho mais caro em relação aos alimentos que são cultivados da forma tradicional. Mas pensando na nossa saúde, vale a pena a gente se alimentar desses alimentos hidropônicos. Mas qual é a diferença? Vamos entender melhor. Se você fosse plantar um vegetal, onde você plantaria? Na terra, no solo, como nós já conhecemos, né, na horta, ou através da técnica da hidroponia? Bom, ao responder essa questão, geralmente lembramos de locais que têm solo, como vasos ou terrenos, né? Ou na horta, de repente, como vocês já conhecem aí a rotina, né? O agricultor vai lá, joga a sementinha na terra, faz o cultivo, molha todos os dias, depois de alguns dias aí, vamos imaginar um vegetal, a alface, ela se desenvolve, ele vai lá, retira e pronto, esse produto já vai para venda. Agora, como é a técnica da hidroponia? Olha só. No entanto, algumas técnicas permitem que plantas como alface, rúcula e morango sejam cultivadas sem o uso do solo. É essa a diferença, turminha. A hidroponia é uma dessas técnicas. Peguem um marca-texto, vamos grifar aqui, ó. Algumas técnicas até técnicas. Algumas técnicas permitem que plantas como alface, rúcula e morango sejam cultivadas sem o uso do solo. A hidroponia é uma dessas técnicas. Então, qual é a diferença? Na hidroponia, o cultivo é feito dentro de tubos plásticos, onde é colocado nutrientes, né, a água para esses vegetais se desenvolverem. E lá no solo, a planta, né, o vegetal, precisa retirar esses nutrientes, água, sais minerais do solo para ele poder se desenvolver. Então, na hidroponia, tudo isso é feito dentro dos tubos plásticos. Olha aqui, ó. Nós temos os tubos plásticos, é colocado aqui os nutrientes, a água e os vegetais se desenvolvem da mesma maneira como se fossem plantados no solo, com a diferença de que ele é menos agressivo para a nossa saúde, porque não é utilizado o agrotóxico, que é aquele produto, né, que os agricultores colocam para que os bichinhos não comam, não destroem o alimento antes de ser retirado da horta. Então, olha só. Imagine plantas sendo cultivadas em tubos plásticos por onde circula uma mistura de água e de nutrientes. Essa é a técnica da hidroponia. Então, na hidroponia não existe nada plantado no solo. É tudo feito no tubo plástico, onde é colocado água, nutrientes para que os vegetais se desenvolvam, tá bom? Nela, as raízes das plantas ficam em contato com essa mistura, que fornece os nutrientes necessários para o desenvolvimento da planta. Vamos grifar todo esse parágrafo que é importante. E aí, como nós já vimos,
No Brasil, existem muitas plantações, né? Muitas hortas e muitos pomares, mas a maior parte dos alimentos que nós consumimos vem de onde? Das plantações. Então, o que são plantações? As plantações ocupam terrenos de grandes dimensões, nos quais são cultivadas vários tipos de alimentos, como o arroz, o feijão, a soja, milho, enfim. Grifem esse parágrafo aqui, ó, das plantações, que é importante. As plantas cultivadas em plantações podem ser utilizadas diretamente na produção de matéria-prima ou como alimentação. Por exemplo, o arroz é um alimento que ele serve direto para alimentação. Ele chega às nossas casas, né, como vocês já sabem, mas tem outros alimentos, como a soja, por exemplo, que é uma matéria-prima. O que é a matéria-prima? Precisa de um processo que acontece lá na indústria para que essa matéria-prima, no caso a soja, seja transformado em produtos como, por exemplo, óleo, leite, suco, tá bom? Então vamos lá, na página 175 agora. As plantações também podem fornecer matéria-prima para outros tipos de indústrias. O algodão, por exemplo, ele é uma matéria-prima utilizada na produção de tecidos. A cana-de-açúcar é uma matéria-prima que é utilizada na fabricação de combustíveis, né? Ou até mesmo de alimentos. E aí, pessoal, como eu estava explicando para vocês, alguns produtos vêm diretamente para a nossa alimentação, mas outros são matérias-primas que têm que ir para a indústria, passar pelo processo de fabricação de alguma coisa. E aqui no nosso módulo nós temos como exemplo o eucalipto. Então, observem como funciona. Nós temos a plantação de eucalipto, certo? Aí, os troncos dos eucaliptos, eles são colhidos. Vejam, aqui nós temos o carregamento dos troncos, né, dos eucaliptos, através de um caminhão. Aí o caminhão leva até a indústria. O eucalipto, ele é matéria-prima que produz o quê? O papel, por exemplo. Então, observem aqui, ó, que já é uma indústria. Nós temos a indústria que fabricou várias bobinas de papéis. Tudo bem até aqui? Vamos continuar. As páginas 176 e 177, nós não vamos fazer agora, tá bom? Então, vamos para a página 178, onde nós temos uma atividade. Nós temos aqui no exercício número 1, um trecho de uma reportagem que a tia Cris vai ler com vocês e eu quero que vocês acompanhem, tá bom? Título. Toda reportagem tem uma manchete, que é o título. Lembra que nós aprendemos isso em português? Então vamos lá. Extrativismo de Babaçu garante o sustento da família em Cidelândia. Cidelândia é uma cidade, tá? A lida nos babaçuais garante a dona Maria Helena Gomes uma fonte de renda todo dia e ficou bem mais fácil alimentar a família. Dona Maria Faustina aproveita as amêndoas tanto na fabricação de leite como na produção de carvão. Elas também fornecem amêndoas para as indústrias de óleo da região. Então, olha só, vocês vão fazer os exercícios aqui. Letra A, sublinhar no texto o nome da planta que é utilizado nas comunidades da Cidelândia. Qual é? 2, circule no texto os produtos que são obtidos a partir do babaçu. E letra C, qual é a importância do extrativismo do babaçu
para as famílias que vivem no município da Cidelândia. Todo mundo se lembra o que é extrativismo? É a retirada de parte ou total de um vegetal, certo? Então, turminha, a primeira parte da nossa aula encerra aqui. Nós vamos começar a falar sobre as partes da planta na aula seguinte. Até daqui a pouco!